Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos estar com uma convidada aqui mais do que especial. Nossa querida Cris, do Asana da Alma. Eu estive com a Cris. Já chegou! Eu estive com a Cris uma live com esse mesmo título. Então, essa live de hoje será a continuação, tá? Então, para você não perder o pique da coisa, não perder a sequência, assiste lá a primeira live no canal dela e a continuação vem para cá pro meu. Primeiro, Cris, vamos mandar aviãozinho aqui pro pessoal, que o pessoal muitas vezes não perdem o horário. E aí eu gosto de mandar uns aviãozinhos para avisar para eles que a gente tá online já. Tá ótimo. Boa noite, Dilma. Boa noite, minha florzinha. Ai, eu tô tão feliz. Que bom, fico feliz também, que ótimo. Claro, minha filha, com a honra de receber uma coisinha linda dessa, fofa dessa no meu canal, minha filha, não é para qualquer um, não, dá licença. Não é para qualquer um, Obrigada. Ai, que bom, né? obrigada, que alegria. Eu que me sinto honrada de poder participar com você da live. Imagina. Vamos continuar. Boa noite a quem está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estava aqui escutando, estava ouvindo aqui umas musiquinhas que eu gosto antes, né, de começar a live, para dar uma Sim, acalmada. E aí eu estava é ouvindo verdade. uma música bem linda são instrumentais, é uma música instrumental, mas eu gosto para poder ir entrando nesse clima de. Porque a gente sabe que quando a gente faz essas lives, a gente sabe que tem todo um processo, né? A questão da acalmia mental, principalmente, né? Para a gente poder Claro, com passar a certeza. mensagem que a gente tem de passar, né? É, Então é porque se a isso, gente, Cris. Oi, pode falar. porque se a gente estiver agitado, a gente não consegue centralizar, né? Não consegue ter, Pois é, não organiza o pensamento para ter clareza no que tem que ser feito, né? justamente. É bem por No aí. caso, É bem por aí. Me diz uma coisa, o pessoal vai entrando, a gente dá continuidade, claro, tá? Aí o pessoal vai claro, com entrando aqui e a certeza. gente vai conversando. Tá ótimo, tá Então, ótimo. tá bom? Primeiro eu quero que Tá você ótimo. se apresente, fala sobre você, sobre o seu trabalho. Fique à vontade, Aham, a casa é sua. tá ótimo. Então, meu nome é Cristiane Paula. Eu estou muito honrada com a possibilidade de participar da live com a Dilma, muito feliz, né? Sou professora de yoga e meditação e de gastronomia Satwik. Então, meu trabalho é bem ligado a essa coisa de acalmar a mente, tirar a ansiedade, trabalhar o corpo físico, o corpo energético. É isso. E a gente se conheceu por meio de um outro amigo de live da Dilma também, o Fernando, Uhum, né? uhum. E começamos a fazer as nossas lives também, né? A segunda vez que a gente está tendo essa oportunidade. E Pois é uma é, alegria estar podendo falar sobre esse assunto, que são relações humanas, porque as relações humanas elas andam bem doentias hoje, né? Então a uhum. gente tem que parar um pouquinho para estar refletindo sobre essa situação das relações mesmo, vendo como a gente deve se relacionar com o próximo, como a gente deve se relacionar conosco mesmo, e assim é. Eu estava até lembrando aqui, gente, na live, a live que a gente fez, né, na semana passada, né? E aí a gente Isso, aham, fala, esse assunto é impressionante, assim, o quanto esse assunto tem nuances, né? A gente falou sobre muita coisa, mas assim, claro que cada coisinha daquela dava uma live, era mais ou menos assim, cada ideia a respeito é, de uma ideia dá uma live, para vocês com terem. certeza, claro. Então, assim.
Por isso que nós estamos fazendo essa segunda live hoje, para poder dar continuidade, porque a gente não conseguiu falar nem a metade da metade do que a gente gostaria de falar, né? Então, assim, Sim, sim. Cris, fica à vontade, tá? A gente vai interagindo aqui. Vamos Claro, com começar mesmo a nossa certeza. live e vamos lá. Uhum. Então, na última semana, nós falamos muito sobre a relação familiar, né? Como Uhum, era a parte, como seria assim bom nós nos comportarmos nas nossas relações familiares. E uma das coisas que a gente falou foi sobre o drama, né? Porque tem os dramas familiares. Então, o que que a gente faz quando tem dramas assim na nossa família? De desrespeito, as pessoas não se respeitam, as pessoas não nos respeitam. uhum, Então, a gente pensou em dizer a melhor forma, na verdade, é você chegar, ter clareza para a pessoa, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu companheiro. Se tem uma dificuldade ali, você tem que ter clareza em falar. Porque tem gente que não fala o que sente. Então, se você tem uma relação familiar difícil, você deve chegar e falar. Olha, eu não gosto, mas falar, tem gente que altera a voz, que se empolga. Não, vai para um lugar de tranquilidade e se expressa. Olha, eu não estou satisfeito, eu acho que isso não foi legal, eu me senti mal. E aí você tenta mediar para ver se o outro também tem esse lugar de meio termo, de conversa. Se não, sendo possível, a gente sugere um afastamento. Porque o afastamento, ele te tira dessa linha, dessa frente de batalha, né? Se alguém te magoa, se alguém te alfineta, se alguém te machuca, você não tem que estar ali de peito aberto para ser ofendido. Então, assim, o ideal é se expressar, tentar resolver, buscar uma conversa respeitosa, e se isso não for possível, dá o passo atrás e tenta se retirar. sim. E E aconteceu teve, de uma. era Pode isso que eu ia falar. comentar. Alguém comentou em cima disso, né? Isso, Colocou um isso. comentário em Aí cima disso. Uhum, isso. Nós tivemos uma pessoa que assistiu a live que falou assim: olha, não é tão simples. uhum, Porque se você é, por exemplo, uma mãe, e o seu filho que maltrata, o seu filho que causa, o seu filho que desrespeita, e ele vive na tua casa, é meio difícil de você sair dessa história. Então, assim, não tem uma receita pronta para as relações, né? A gente claro. fala, mas a gente não tem como dar uma receita pronta, porque cada caso é único. Cada caso é Uhum. um Você vai caso. ter que adequar, né? Você vai adequar a tua realidade. Tudo que se coloca aqui, Exatamente. você tem que trazer para a sua realidade. Sabe? Não, não Isso. tem como. Por exemplo, a gente está falando aqui de autoconhecimento. Tem pessoas que estão precisando lutar pelo básico da vida. A gente sabe disso, sabe? Então, É assim, verdade. adequa a tua realidade, né? Exatamente, com certeza. Então a gente tem que estar tentando fazer essas adaptações, né? Isso que é importante. E eu acho que é Uhum, isso. Assim, a gente às vezes tem aquela ideia de que, porque é família, se submete a tudo, porque é pai, é mãe. Mas assim, independente de ser pai, de ser mãe, de ser filho, é uma pessoa que também tem que te dar respeito, também tem que ser respeitada. Então a gente tem que buscar ter uma relação. Eu tenho uma amiga que ela usa um termo meio estranho assim, mas funciona, mais higiênica com a família, né? sim. Que é essa relação mais limpa, mais clara, mais respeitosa. Não permitir que o laço de sangue invada, de certa forma, lugares que não é para invadir, né? Então eu Uhum. acho que isso é uma questão. Tem até pessoas que têm Tentar. tem muita gente que tem dificuldade nisso, né? Quando, por ser família, né, tem aquele bloqueio, né, de achar que É, porque é família você tem que dar todo. Não, pode falar o que quiser, achar complicado isso, né? Então, com assim, certeza. não é porque é família ou porque são pessoas que você gosta. Quando você impõe, assim, não impor, mas assim, quando você se coloca, né, se posiciona, isso não quer dizer que você está desrespeitando o outro ou que você está deixando de É, amar. Não, você está colocando o seu uhum, posicionamento. Ó, eu só permito que você vá até aqui. Mas isso não significa que você está dizendo não, porque as pessoas elas tendem a colocar isso o seguinte.
ó, eu não quero você dando palpite na minha vida, mas eu também não quero, então eu não quero mais você na minha vida, não quero mais nem saber de você. Não, não precisa ser assim. Não, com É esse certeza. o ponto que a gente está colocando. Não precisa ser dessa forma, sabe? Né? Eu penso Exatamente. bastante nisso, eu tenho pensado muito nisso ultimamente, assim, porque você dizer o não, você colocar limites, não quer dizer que você está dizendo não para o amor que você sente por aquela pessoa. Pelo É contrário, claro, esse com amor vai certeza. ficar mais saudável até, né? É Ele vai ser, claro. o sentimento ele fica mais saudável quando você toma esse posicionamento, ele fica mais saudável do que você ficar aceitando tudo que vem do outro e por dentro se corroendo, né? Então Eu tem que se ter acho que essa atenção. as pessoas têm que aprender a separar as coisas, né? Uhum, É, porque, por exemplo, se você precisa de uma distância para continuar amando uma pessoa, dê essa distância. Porque se você estiver ali de frente para essa pessoa e essa pessoa te agride em palavras, essa pessoa te alfineta, essa pessoa te maltrata, por algum motivo, por sabe-se lá qual, você não vai conseguir ter uma boa relação com essa pessoa. Então, se você precisa uhum, dessa distância, respeite-se dessa distância. E outra coisa que eu acho que a gente tem que aprender a separar, principalmente em relação familiar, é que não é porque você mantém esse distanciamento que você tem mágoa. As pessoas acham que você tá ali, eu não tô indo mais na casa, vou dar um exemplo, eu não tô frequentando a casa da minha uhum, mãe. Vai fazer em agosto 2 anos, né? Mas não vai fazer não, porque o mês que vem, esse mês que vem eu vou lá. Mas então, uhum, tipo, 1 ano e meio que eu não vou lá. Eu não ir à casa da minha mãe não significa que eu tô com raiva. Eu falo com ela por telefone, né? A gente mantém, às vezes, uma pequena distância necessária para uhum. você conseguir ter mais clareza da coisa. Se você está ali no meio, você fica passional às vezes, né? Então, é importante você desvincular isso. Não estar presente não significa que eu tô com mágoa, que eu tô com raiva, não. Eu só tô tendo um afastamento para manter a relação de uma forma diferente, né? Uhum. E dar o Que a espaço para gente, cada um, a gente dá é esse porque espaço, a gente precisa sufoca, dar né? esse espaço. Isso, Sufoca, né? exatamente. Quando você fica muito aquele grude, aquela coisa muito. Eu, pelo menos, eu não consigo. Como boa É sagitariana que eu verdade. sou, esse negócio assim, eu sou muito carinhosa, eu gosto de dar, mas assim, essa coisa muito, sabe, de você não ter liberdade É, de ir e vir, né? Ah, não, eu tenho que estar junto, porque se você não me leva junto, eu vou me sentir rejeitada. Então, assim, gente, tudo isso que a gente está colocando aqui são coisas que a gente vivenciou, que a gente, em algum momento, né, das nossas vidas, então a gente não está falando aqui só de coisas que a gente leu em algum livro, tá? Para a gente são isso experiências. funciona, para nós isso Aham, funciona, a gente sabe que isso dá certo. Então, faz o teste você também, vai, é claro. experimenta, sabe? Experimenta. Agora, sempre partindo de um ponto de equilíbrio. Não adianta Uhum. você, não quero mais conversa com essa pessoa e eu estou muito É, chateada porque me feriu, porque me magoou. Cuidado com isso. Porque quando você é, está nesse lado, quando você começa a pensar assim, o desequilíbrio ele é tão grande que ele começa a criar monstrinhos onde não existe. é. Então, o que Onde era não para existe, é ser uma, verdade. É, né? Então, o que era com para ser uma certeza. É. dificuldadezinha pequena, ela vira uma coisa monstruosa. E aí, Exato. haja visto esse monte de brigas que tem aí entre familiares, entre pessoas que se amavam, se amaram um dia e de repente esse amor virou ódio. É sobre isso. Então, imagina como é que pode você ter uma relação com a pessoa, você ama tanto aquela pessoa e de repente você não consegue nem ficar perto daquela pessoa. Alguma coisa errada tá. Então, dá esse tempo para você, sabe? Você não Com vai estar o tempo certeza. todo feliz da vida, comemorando. Não. Tem momentos que essa reclusão é necessária. Né? Você se retira mesmo. Olha É essa claro. situação de outro ângulo, né? É, Mas sabe, exatamente. Cris, me diz uma coisa, assim, o que é que tu traz para a gente em relação a essa questão, por exemplo, do
do relacionamento mesmo, assim, com pessoas que a gente. Sabe aquele amigo, aquela pessoa que você gosta muito e de repente essa pessoa se afasta de você, assim, do nada ela desaparece da tua vida e você fica às vezes se perguntando o que foi que aconteceu, o porquê daquilo ali, né? O que é que tu fala pra gente sobre isso? Assim, o que é que, na tua visão? Assim, eu posso falar baseado na minha vivência mesmo, sabe? Uhum, Eu sou uma pessoa que sempre tive muitas relações, muitas pessoas. Nossa, eu sou aquariana, aquariana é aberto, né? Liderança, tem todo uhum, mundo ali junto. E os meus amigos, eles são amigos assim, de quando eu tinha 15 anos, 14 anos. E eu arrastei esses amigos a vida inteira. Então, assim, são amigas que eu vi casar, que eu vi ter os filhos, que eu vi concluir os cursos, né? Então, os uhum. amigos que iam para o salão de rock balançar a cabeça quando eu tinha 17 anos são amigos até hoje, né? E o que que aconteceu comigo? De um tempo para cá, essas amizades de mais de 20 anos, que estavam na alegria e na tristeza, em tudo, aconteciam pequenas coisas e tinha um distanciamento muito grande. E isso foi acontecendo com alguns outros amigos também. E eu falei, eu até me questionei, falei, mas é normal, gente? Eu sou a pessoa que mais tem amigo no mundo, os amigos tudo próximo, né? Nossa, o que que tá acontecendo? E eu comecei a ter um despertar a respeito disso, que foi o seguinte, nesse tempo todo, a gente vai mudando, né? Eu hoje com 44 anos, eu não sou a menina de 15. Uhum. E você vai construindo a sua história e vai modificando. A menos que você seja uma pessoa estagnada, você vai se modificar. Então, assim, o que eu aceitava quando eu tinha 15 anos, hoje eu falei, tá, peraí, né? Meio estranho, Uhum. né? Então, assim, o que eu achava legal quando eu tinha 20, 24, 25, eita, o que está acontecendo? Então, assim, não é que você não gosta mais da pessoa. Você ama a pessoa do mesmo jeito. Mas a pessoa chega um momento da tua vida que ela, alguma coisa que você faz, ou alguma coisa que ela faz, te dão aquela coisa assim de repulsa mesmo uma da outra. É normal, é normal. E isso é. Só que você tem que estar atento ao seguinte: quando acontece isso, não adianta ficar insistindo em fazer companhia, marcar as. Ah, vamos tomar café toda hora junto. Ah, vamos fazer. Não, não adianta. Eu falo por experiência própria. Às vezes que eu insisti em forçar, a Não tá ruptura certo. foi a ruptura é Sim, definitiva. sim. Então, o que que acontece? Quando acontece isso, você precisa dar espaço para esse amigo. Você dá esse espaço porque ele se transformou na trajetória da vida e você também se transformou. O seu Uhum. carinho por ele é o mesmo. Se ele precisar de você, você vai estar disponível da mesma forma. Perfeito. Mas vocês mantêm essa certa distância, porque nesse momento específico, cada um de vocês tem pensamentos diferentes, tem vontades diferentes, cada um conhece outras pessoas. As amizades são cíclicas, né? E Não tá que tudo você não tenha certo, né? e tá tudo certo. Mas o Uhum. grande lance nesse caso dos amigos é a mesma questão da família. É você ter amor por eles no coração. Então, assim, Uhum. não é porque eu, por exemplo, uma das minhas amigas mais próximas, que sabia todos os meus segredos, ela, ela não vai ver, né? Então eu vou contar. Gente, aconteceu um episódio familiar que ligava, ela tinha a ver com a família dela, né? E eu me posicionei de forma a favor de uma pessoa, uma terceira pessoa que eu nem conhecia, mas que não era um membro da família dela, porque era foi um caso bem polêmico que eu não vou detalhar. E Claro. quando eu me posicionei a favor dessa terceira pessoa, ela entrou na minha casa, tipo, mais de 20 anos de amizade, 25 anos de amizade, e ela gritava comigo: que merda de ser humano você é! Ela queria que eu me posicionasse a favor da pessoa que tinha cometido um crime, um erro, só por ser familiar dela. E aí eu falei: não, peraí. Aí o que que eu fiz? Eu deixei ela gritar por 20 minutos, que escutava do outro lado da rua, olhei para ela e falei:
você aceita um copo d'água com açúcar? Aí ela desmaiou. Essa foi ótima. Oi, Fabiano, Ela bem-vindo. gritava. Aí eu falei pra ela, tá, mas você tá falando que eu só penso em mim, que só eu sou importante. Mas em que ocasião? Porque a vida inteira eu ajudei ela, em todos os sentidos, financeiro, em tudo. E ela não lembrava de nada que eu tinha feito por ela. Ela se apegou a um episódio na vida em que tinha acontecido uma outra briga na família dela, e eu sugeri que ela fosse para minha casa, ao invés de ficar lá na linha de frente da confusão. E ela quis ficar. E ela me culpa de não ter ficado com ela, entendeu? Esse dia. Uhum, Então, o sim. discurso dela é que eu sou no rolo dela. Ela quer que eu fique na confusão dela. E quando começou a repetir isso, eu falei: não, gente, peraí. Eu estou oferecendo ajuda, mas dentro do meu espaço. Eu não quero me mover para a tua confusão, para os seus dramas de família, para os seus dramas de controle. Eu Perfeito. não quero. Né? E aí, essa mulher gritava tanto. Eu ofereci um copo d'água com açúcar, ela saiu da minha casa, isso era começo de Adorei. outubro. Nunca mais a gente se falou. Olha, Mas outubro, sabe, novembro, dezembro, fevereiro, 6 meses. Eu não a amo menos. Eu gosto dela do mesmo jeito. uhum, Mas é um momento, eu acho que vai ter que acontecer outra situação na vida com outra pessoa para que em algum momento ela tenha um, nossa, e aí? clique. Como assim? Mas sabe, Ou isso, não, isso que. Isso aí que tu tá falando, eu tava pensando aqui enquanto você tava falando. É o seguinte, tem uma coisa que a gente vê também, que a gente tem que entender que, como você colocou muito bem, é cíclica a coisa. Então, existem momentos na sua vida, de acordo com a sua idade, com o seu amadurecimento e tudo mais, a vida ela é seletiva. Ela vai selecionando, é uma coisa que você nem percebe muitas vezes. A vida mesmo se encarrega disso, de é, selecionar, tipo assim, para esse momento são essas pessoas aqui, sabe? E claro que é, existem aquelas pessoas que ficam para a vida inteira, isso aí a gente sabe disso. Mas assim, aham, quando a gente está falando em relação dessa questão da amizade, né, do relacionamento amoroso também, então assim, passa, são pessoas que elas deixam algo e se vão, cada um segue o seu caminho. Mas isso não quer dizer que vocês não vão se encontrar mais à frente, quem sabe a vida vai juntar todo mundo de novo, a gente não sabe disso, né? A única coisa que não dá é para você ficar se segurando, se apegando desesperadamente. Por favor, goste de mim, fique comigo, não vá embora. Não, amar é você deixar a pessoa livre, ela ter toda a liberdade de ir e vir quando possível também, né? Então, assim, claro. observe como a vida está indo. Se você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho observado agora, eu passei um período meio que isolada, literalmente. Assim, através da internet, a gente assim, conversava com o pessoal e tudo, mas eu percebi que tinha um Aham, certo isolamento além da questão da pandemia. E aí, o que é que acontece? Novos amigos estão chegando. Aí você me pergunta, sim, e os antigos? Os antigos continuam no meu coração. Eu continuo gostando deles e sempre que precisarem eu estarei aqui, na medida do possível, eu estarei aqui para cada um deles. Mas são novos amigos, então abrir-se ao novo também. Também é isso, isso, com para certeza. relações, né? E aí muitas vezes você fica apegado a pessoas que passaram na sua. Ah, mas fulano era daquele jeito. Sim, tá, tudo bem. Mas ninguém é insubstituível e não dá para comparar uma pessoa com outra. Cada Não dá para um vai lhe projetar oferecer. no Pois é, e cada ser humano vai te dar o que você está precisando naquele momento. As relações são feitas para isso, para nos fazer amadurecer, para nos fazer, para a gente se sentir vivo, né? Isso faz parte da vida. Então imagina que você querer que uma pessoa fique do teu lado só porque você gosta dela, sente bem. Não tem lógica Não, isso, né? Então libera, solta, solta. Essas amarras quando a gente diz. E não adianta também, muitas vezes a gente tem uma tendência de quando fazemos algo por alguém, a gente meio que cobra isso da outra pessoa até inconscientemente. Então aquela pessoa pro resto da vida ela vai ter que fazer, se eu precisar ela vai ter que estar ali para mim,
Por quê? Porque eu fiz algo por ela antes, né? Ainda tem esse ponto também, né? O que eu acho, assim, é que a gente tem que aprender quando Boa tem um noite. problema. Uhum. Boa noite, pessoal. Quando tem um problema com uma pessoa, a gente não pode invalidar toda a relação que teve antes com ela. Então, Perfeito. assim, eu É não. isso. Essa, essa minha amiga que eu tenho, eu não vou dizer que eu tive, que eu tenho, que a gente está nesse momento de distanciamento porque eu me recuso a me envolver nos dramas que eles arrumam, é questão deles, vida deles. Mas, Claro. né? Então, assim, eu não invalido tudo que a gente viveu, porque para mim foi importante, né? Se ela precisar de mim, eu estou Uhum. aqui, eu estou disponível. Mas nesse momento eu quero um distanciamento porque é necessário. Porque ela está numa fase que ela precisa estar sozinha para pensar sobre tudo. Não adianta eu ficar ali. E a gente tem a mania de querer ficar falando para a pessoa. Ah, mas é assim, assim, assim. Gente, se a pessoa não estiver disponível, você vai falar a vida Não vai inteira e ela adiantar. não vai entender. É, Não vai não vai adiantar. adiantar. Então, assim, o silêncio às vezes fala mais. O silêncio às vezes é mais necessário, né? Eu Uhum. tenho um casal de amigos também é, que quando eu era mocinha, eu fui evangélica. Então, assim, gente, a gente era a vida inteira junto, indo para a igreja, a vida inteira, uma história. Aí lá pelas tantas, né, há uns 6, 7 anos atrás, eu me tornei espírita. Gente, esse povo me odeia hoje. Esse Mas casal de amigos. tem, é Então, incrível eles isso. viajavam, ó, eles frequentavam a casa dos meus pais, eles Uhum. vinham para minha ficava aqui comigo. Eu morei em Recife, eles iam para Recife me visitar. E quando eles descobriram que eu me tornei espírita, o rapaz chegou a gritar para mim: Você está indo nessa reunião para ver o demônio falar? E eu falei: Uhum. Gente, Sim. calma, gente, o que é isso, gente? É Então, porque, assim, infelizmente, pode falar. aí olha para você ver. E o tempo foi passando, né? E assim, a gente ainda tá com essa treta desde 2015. Aí, quando aconteceu a pandemia, veio a pandemia, eu falei, deu ruim, vou morrer sem falar com esse povo, gente. O que que vai acontecer? Eu já comecei a ficar preocupada na pandemia. Aí, liguei para eles na pandemia. Só que aí não deu certo, porque eu liguei, eu falei assim, olha, eu não retiro nada do que eu falei. Que vocês foram errados, vocês foram omissos, vocês me excluíram quando eu escolhi outro caminho. Mas, no entanto, todavia, eu os amo da mesma forma. E vocês sempre vão ser meus irmãos. Aí ele pegou e falou pra mim assim que o marido, né, que é mais, eu precisava muito ouvir isso. Eu te amo muito Tá também, minha vendo? irmã. É isso. Então, As é pessoas elas tomam isso. determinadas atitudes porque naquela época eles estavam pensando daquela forma. E a gente tem que entender isso. Não é nada contra Não, você. E o mais interessante é isso, é que não é com você, é com que a ideia que eles têm de determinadas coisas. Mas não era, é tanto que o amor continuou. continua. Se fosse contra você a coisa realmente, não existiria mais esse amor, entendeu? É Então, a claro. partir do momento que ele disse isso, ele confirmou, ó, oh, isso aqui foi uma coisa que é porque assim, nós temos muito essa tendência de quando pensamos diferentes, não podemos conviver embaixo do mesmo teto. É. Não Então tem que pode. ser todo mundo pensando do mesmo jeito, achando a mesma coisa, gostando da mesma coisa, porque senão não vai combinar. Não é assim, gente. Vamos rumo ao universalismo, sabe? É, eu penso muito assim, dessa forma. Dá para conviver com pessoas assim, diferentes, que pensam diferente? Sim, que dá. É só você saber que não é com você a coisa. Eu acho que independente, a gente tem que se abrir, né, para respeitar as diferenças, aceitar a diferença. Cada um é Uhum, único. E isso tudo, cada característica, a religião, as opiniões, nada disso tem a ver com a essência da pessoa, que é pura e é única, sim, né? sim. Então a gente tem que se conectar com a essência do outro, né? No yoga a gente chama essa essência de purusha. Então, Prakriti é matéria, é tudo que muda. Então, você um dia é uma coisa, outro dia é outra, um dia tem uma religião, outro dia tem outra. Purusha é a essência plena do teu irmão.
Então, assim, a gente tem que olhar com amorosidade para as pessoas e entender que mesmo quando você não concorda mais com essas pessoas, com as coisas que eles falam, com a forma como eles vivem, você continua amando com o distanciamento necessário, né? E esteja ali com o coração aberto para apoiar se for necessário, mas saiba dar esse espaço para que o outro possa viver o que tiver que viver também, né? Sim. Sim, respeitar o momento do outro, né? Engraçado que a gente está falando aqui, acabou de entrar uma amiga que muito querida, muito amada, assim, amiga mesmo, daquelas para valer. E nós temos pensamentos diferentes. Ela tem um determinado segmento religioso que ela segue, e tudo. E eu, e a gente sempre está conversando, a gente sempre está trocando ideias, sabe? Tem um carinho, tem um respeito, a gente sempre se liga, a gente sempre está se falando, trocando mensagens. Então, assim, é sobre isso, sabe? É sobre isso que, sabe? Você chegou no momento certo, porque era justo, a gente estava falando aqui da questão de pessoas que têm religião, uma religião diferente e que não aceitam, né, que o outro não pense como ele, que o outro não siga o caminho que ele está seguindo. E eu estou dando o seu exemplo aqui, que para mim é um exemplo assim, sabe? Claro que tem outros amigos também, mas é porque a gente tem esse contato mais forte, até porque a gente mora também na mesma cidade, então o carinho continuou. Aliás, eu poderia até dizer que o carinho, ele foi, com o tempo, ele foi ficando ainda maior, sabe? Então isso é que é o gostoso, é você entender que você tá, quando a gente fala em gostar, quando a gente fala em ter o relacionamento de um amor saudável com amigos, com parentes, seja com quem for, quando a gente fala nesse relacionamento saudável, a gente fala nisso. É disso que a gente está falando, é do respeito pelo caminho do outro, respeito pelas ideias do outro. Eu posso não concordar com a forma como você vê a vida, mas isso não quer dizer que a sua forma está certa e a minha está errada ou vice-versa, né? E também você não impor também. Tem muito isso, a gente quer impor. Ah, eu estou tão bem, eu quero que essa outra pessoa esteja bem. Sim, mas aquilo ali nem não vai ser. Talvez não seja tão bom para ela. E você entender isso. E tá tudo certo, gente. Cada um segue o seu caminho. Né? E vamos todos juntos ao mesmo tempo, de mãos dadas, lindas e maravilhosas, cantando. É mais ou menos assim que funciona a vida, não é? Então, pronto, né? Essa amiga, Então, ela pode falar. Jung, ele tem uma frase, eu não me lembro muito bem dessa frase do Jung no começo, mas tipo, conheça, é alguma coisa tipo isso, gente, não é isso. Conheça todas as ciências, conheça todas as culturas. Tipo, ele fala, estuda, faça o que você quiser, mas ao tocar uma alma humana, seja Seja simplesmente outra apenas alma uma humana, alma. Sim, né? sim. Então a gente tem que aprender a ser mais empático, mais respeitoso, né? Uhum. Sair desse Sim. lugar, esse lugar tão egóico que separa a gente do outro, né? Eu diria que o meu professor, um dos meus mestres de yoga, essa semana, ele falou uma coisa muito importante. Ele falou que é necessário, às vezes na nossa vida, a gente é polêmico o que eu vou falar, hein, gente, mas é Preparem-se. importante. Vai, manda. Adoro. Ele falou que é muito importante a gente deixar cair a idolatria de Jesus para a gente vivenciar o legado de Jesus. Porque quando você Perfeito. tem alguém como Deus, como, por exemplo, mito que seja Deus, o termo que vocês quiserem usar, independente da religião, isso é muito distante de você, ser humano normal. Fica lá em cima e você, mas eu não consigo ser assim, eu sou um réis mortal, ele era Deus, ele era um mito. E quando você deixa cair isso e você apropria o legado de Jesus, o que que foi o legado de Jesus? O que que foi o legado moral de Jesus? O respeito à diferença, né? O amor verdadeiro ao próximo, suspende o julgamento. Quem nunca cometeu erro, atira a primeira pedra. Tira a primeira Então, pedra.
É isso. Então, assim, quando você for julgar teu irmão, quando você for criticar, quando alguém não te tratar muito bem, você já for pra cima. Não! Existe toda uma história atrás do que aconteceu com essa pessoa. Então, assim, tenta se colocar num lugar mais cristão em termos de legado e dar um passo atrás e julgar menos, amar mais, abrir mais, né, pro outro. Uhum, A gente tem que ter esse cuidado. Porque às vezes você ali naquela relação é a parte saudável. Então você não tem que achar que é ação, uhum. né? Você, você Sim. precisa ter esse cuidado de entender que tem mais coisas acontecendo. Às vezes a pessoa está passando uma dificuldade, ela não quer falar. Às vezes a pessoa está num outro momento ali com uma turbulência que não quer compartilhar. Então respeita. Amorosidade, faça o que for para você fazer e depois passa atrás. Sem muito julgamento, sem muito querer manipular. A gente tende a querer Uhum, manipular as relações das pessoas e não sim. faz isso, não é legal, né? E esse respeito pelo momento do outro, né? Quando a gente percebe que essa coisa que você colocou, o outro está precisando de um tempo para ele, retire-se, Aham. né? Saiba essa coisa de você. Isso na minha concepção, isso é você entender realmente essa coisa do momento do outro. É justamente isso. Quando o outro precisa de um tempo para ele, você deixa ele lá no cantinho. Quando você estiver precisando de um tempo, você também se recolhe ao teu espaço, né? Vem. Por isso é tão bom você ter esse canto seu, sabe? Esse espaço teu. Ó, até aqui eu permito que você venha. Não é porque estamos em um relacionamento, seja que tipo de relacionamento for, não é por isso que nós vamos ter que ficar à mercê, né? Totalmente assim, entregue. Não, tô aqui eu, faço, né? Faço. Não, não é assim. Você tem que lembrar que você também tem as suas vontades, você também tem os seus limites, você também tem os seus desejos, as suas. Ninguém está acima disso, ninguém está totalmente tão evoluído que não precisa mais, que não tem mais nada disso, né? Então é você compreender que esse amor que você vai dar para o outro, esse respeito que você vai dar para o outro, primeiro de tudo, você tem que se dar. Porque É se claro. você não fizer esse movimento, para si primeiro, isso não é egoísmo de jeito nenhum, tá, gente? Se você não tem não dá esse passo de se relacionar bem consigo mesmo primeiro, né? Dificilmente você vai conseguir pro outro. Então É começa a com o outro. pensar dessa forma, né? Eu me amo, eu me É aceito claro. e aí, consequentemente, você vai ficar mais aberto para as relações, né? Exatamente, exatamente. E eu Uhum. acho bom isso. Eu, assim, eu falo dessas relações minhas mesmo que tiveram uma, eu não diria uma ruptura, mas um distanciamento, né, momentâneo. Eu falo com todos eles e é tudo normal. Não Claro. tem. A gente tem que parar com essa coisa de ser radical, né? Ai, Aquela coisa de briguei. quando era criança. Aquela coisa de quando era criança. Corta aqui, não falo mais com você. Dava 2 segundos, descorta, vamos ficar amiguinha de novo. Sabe? Tem que Vamos parar com ficar isso. adulto, A né? gente tem Uhum, que. Eu acho que hoje isso é muito raso. Isso é muito raso. uhum, Então a gente tem que estar mais assim, consciente mesmo da forma de se relacionar, como se relacionar, né? Eu tenho uma sim. outra amiga que a gente também tinha uma relação muito próxima, há uns 6, 7 anos. Se falar bom dia todo dia, a gente tinha uma vida meio parecida, né? E eu sempre torcendo muito por ela, ela muito por mim, viajávamos junto, ela ia para minha casa, eu ia para casa dela. Até que o ano passado, ela pegou e se mudou para um lugar assim, sabe? E eu não sei o que houve. Depois que ela mudou para esse lugar, transformou. Eu não reconheço mais ela. Ela sabe quando se É transforma. E eu não interessante. sei se tudo isso, não, eu não sei se tudo isso dormia dentro dela e emanou quando ela teve a oportunidade de vivenciar outras coisas, ou se já existia eu não via, porque pode acontecer também da pessoa Uhum, ser de um sim. jeito.
não vê, você não tem clareza sobre o que está acontecendo. E aí, É ela porque começou a tem fazer coisas. aquela, é porque tem aquela coisa que você só enxerga até onde eu permito, entendeu? É, Eu é, permito que você conheça de mim isso aqui. Tem muitas coisas minhas que eu não permito, entende? O outro, você conhece o outro até o ponto que ele permite. Não dá para dizer que é. conhece a pessoa totalmente, não dá. O ser humano ele é muito complexo. Eu, é complexo. Então, e eu fiz o quê? Ela começou a fazer coisas que, assim, eram, a meu ver, pesadas a nível moral e ético. E ela nunca fez isso. E quando ela fazia alguma coisinha antes, eu falava, ela, ai, obrigada por me dar um toque. E dessa vez ela começou a se estrepar, porque ela estava fazendo coisas horríveis. E eu, com uma amiga e irmã, 6, 7 anos, todo dia junto, eu falei, cara, não faz isso, não tá legal. Presta atenção no que você tá fazendo. Nossa! Só que ao do contrário de antes, que ela tipo acolhia, ela se transformou. Ela assim, nossa, ela ficou assim. E aí a gente teve esse longo distanciamento, voltamos a nos falar no Réveillon. E aí a gente se falou um mês, aconteceu de novo, uma coisa muito grave que ela fez com outras pessoas, não era comigo. E eu me posicionei também, eu sempre tento me posicionar do lado do que eu acho certo, independente de ser meu amigo ou não. Uhum. Eu também não conhecia a outra parte, mas nesse caso também eu fiquei a favor da outra parte, que eu não conhecia. E aí, pra quê? Então, assim, eu entendi que assim, que é necessário uma distância maior. E eu sinto muito, gosto dela, nada invalida o que a gente viveu, mas o distanciamento é necessário, né? Uhum. Então, enquanto Sim. isso, você ora pela pessoa, você manda boa energia, porque, gente, cada pessoa tem uma trajetória única. E a gente não consegue interferir nessa trajetória. Se o caminho de aprendizado de uma pessoa for um, não tem como você mudar e querer encurtar e explicar para ele o que é certo para facilitar. Cuide do Porque as seu caminho, formas né? Uhum. não, você Cuide pode do seu. orientar uma pessoa. Se ela estiver disponível, ok. Se ela não tiver, esquece. Se ela não estiver disponível, você vai falar e não vai adiantar. Você vai ficar lidando com um ponto de fato, né? Sim. Então, Mas assim, em relação. Pode falar. É que deu uma cortada o som. então, porque me ligaram, aí eu tive, atrapalhou um Ah, pouquinho. tá. Voltou ou não? É, não, tranquilo. Voltou, tá mais baixinho, mas dá Voltou? pra ir. Pode continuar. Uhum. Ó, Savana, a Savana tá Deixa eu ver colocando se. aqui, live maravilhosa. Obrigada, essa linda. Ai, que bom, obrigada, obrigada. E está me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim. Uhum. Sim, tá bem, tá bem. Então é isso, e eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, essa percepção. Eu com esse negócio meu, eu sou professora de yoga, mas eu também sou chefe de cozinha, né? E eu carrego muito essa coisa, tudo que eu tenho de leveza como professora de yoga, eu tenho peso do chefe de cozinha. Porque o chefe de Uhum. cozinha é o que dá bronca, né? Sim. Aquilo que a gente vê Ah, nas minha mãe era chefe. publicidades, Minha mãe era chefe. Eu via o estresse. Deus me livre. Ah, que negócio é terrível, estressante. Menina. Minha mãe era é chefe. terrível. Uhum. Então, e é aquela coisa pesada da cozinha, a coisa da liderança, né? Tantos minutos, tal coisa. Isso aí eu tenho que tomar cuidado porque dorme, mas de vez em quando desperta, de vez em quando acorda. E Uhum. é terrível. Eu convivi com várias pessoas que eu quis direcionar, sabe? Eu tinha até uma convivência razoável, mas eu via que a pessoa estava fazendo só burrada, eu sabia o caminho certo, e eu ali na liderança querendo, não, o certo é isso, isso, isso. Gente, não funciona. Não adianta. A pessoa não vai fazer o que você falar, porque Uhum. cada um tem o seu tempo. E você não tem como atropelar o tempo do outro. É E muito sabe por quê? difícil, viu? E sabe por quê também? A gente tem a mania de querer dar a nossa opinião, de querer dar sem que a pessoa nos peça. A pessoa não Isso. pediu, entendeu? Então, opa, peraí. Se você não me pediu, por que que eu vou chegar para você? Muitas vezes, tudo bem, dependendo do relacionamento, do tipo de relacionamento, você tem carta branca para chegar, né? Dizer, ó, fulano, isso aqui eu acho que não tá legal e tudo mais. Mas é assim, é tipo assim, espera o outro pedir, sabe? Fulano, por favor, o que é que você acha disso? Aí você vai lá e dá a sua opinião.
Mas antes Então, disso, eu é acho, bem não, Dilma, eu interessante. acho que até acontece natural. Quando você tem uma Uhum. relação com um amigo, ele tá ali te contando alguma coisa, Sim, sim, é claro. natural. Uhum, Vou dar claro. um exemplo assim, bem raso que acontece comigo. Tipo, eu tô com uma amiga conversando e do nada ela me fala que tá saindo com um cara casado, marido. Não! Para! Não! Minha Não, mas amiga isso aí ficou é lá e falou, diferente, não, claro. É bem diferente, né? sim, Agora, isso sim. que eu fazia era muito mais grave. Por exemplo, Uhum. eu trabalhei um tempo fazendo serviço voluntário no orfanato. Aí eu peguei uma criança para padrinhar. Eu queria que a criança fizesse gastronomia. Então, eu coloquei a criança no curso de gastronomia. Eu queria que a criança usasse uma roupa X porque eu achava abominável aquela roupa que ela usava. Então, assim, eu era extremamente controladora, entendeu? E cá entre nós, eu ainda acho que essa é o melhor para ela. Ai, ai. Porque anos depois eu olho, putz, olha, aconteceu isso, isso. Aí hoje, olha para você ver como que é o processo de cada um. Essa época do orfanato é muito difícil, essas crianças sofrem muito. E eu peguei uma criança para ser madrinha, uma adolescente, na verdade, 13, 14 anos. E eu pagava os cursos para ela, eu era professora, então ela fazia os meus cursos todos comigo. É, ela gostava de funk, então ela ficava dançando até o chão. Ela andava quase pelada para a rua. E eu ali orientando, porque ela nunca teve uma mãe, ela tinha sido abusada. Então, assim, eu falando, não, não faz assim que não é legal. Tenta usar uma roupa mais discreta. Um cuidado, mas falando. E na época, ela ela contou isso lá para o conselho tutelar não, para a equipe técnica, né, que cuidava da casa. Uhum. E eles me chamaram e me disseram o seguinte, olha, tenha os seus filhos para educar assim. Aí, uau, como assim tem os teus filhos? Essa menina não tem nada, ela não tem ninguém. Como que a equipe técnica fala isso para mim? E eu me retirei do processo de apadrinhar essa menina, né? Me retirei na época. E aí eles me ligaram, isso foi em 2016, eles me ligaram esse ano. Ai, você poderia apadrinhar uma criança? Aí eu falei, claro que não. Nunca mais na vida, gente. Aí eu contei, sabe? Jamais, nunca. Aí eu contei para eles. Eu falei, não, porque na época eu apadrinhei a criança fulano de tal, aconteceu isso, ela se insinuava para os homens na rua, ela ela já tinha se prostituído. Aí eles falaram assim, nossa, como que a equipe técnica na época fez isso com você? Porque hoje ela saiu daqui e ela está pior do que era. Então, assim, eu sei que o caminho bom para ele, para ela, era o que eu estava tentando, né? Tentando dar um direcionamento sobre algumas coisas. Mas não adianta. Não adiantou. A pessoa tem o livre-arbítrio nesse sentido, Isso. né? De fazer o que quer, é o tipo da coisa, com todas as consequências, né? Então, assim, ok, esse caminho que você quer ir, vai. Mas eu sei que. E é doloroso isso, porque muitas vezes acontece isso com alguém que você ama muito, alguém, É claro, com tipo assim, uma certeza. mãe com um filho. Imagina, você vê o filho indo por um caminho e você, por favor, não vá não, fica, sabe, não vai, não vai. Mas você tem que deixar a pessoa viver as experiências dela, porque para ela é aquilo ali que é necessário, por mais doloroso que seja. A gente não está tirando mérito aqui do sofrimento, não, mas, absolutamente. Mas assim, por exemplo, com essa menina que você está dando o exemplo, né? O que a gente vê de fora é algo, porque assim, pelo que eu percebo, pessoas que voluntariam em lugares assim, elas se aficionam, elas se apegam às crianças, né? É. Por exemplo, eu Nossa, quando é trabalhei como difícil. cuidadora, a gente se apega, a gente quer o bem. A gente já sabe que aquelas crianças estão numa situação já tão complicada, já tão difícil, né? Então, o que você fez foi com boa intenção. Você queria realmente ajudar, mas aí é aquela coisa. Você só consegue ajudar a um doente quando ele aceita ser ajudado, É, né? Ou uma pessoa que está em claro. desequilíbrio, porque não é que dançar funk ou vestir, não é esse o ponto, gente, que a gente está colocando aqui.
Aham. Independe da roupa, é a questão comportamental, é a questão de a gente sabe como esse mundo, né, que nós vivemos, a gente sabe como ele funciona, a gente sabe que ele é duro muitas vezes. Então, quando você tem mais experiência, então a tendência é que você pegue alguém mais novo e queira realmente guiar. E muitas vezes se peca nisso, porque é disso que aquela criança precisa. É de limite imposto, muitas vezes é o não. É. Tem Não, crianças isso que é, choram para então, ouvir o não, né, dos pais. é. Talvez se essa equipe técnica na época tivesse tido um pouco mais de cuidado, hoje ela não estaria na rua igual ela está. Porque eu não, entendeu? Só que para mim foi uma experiência terrível. Hoje eu não quero mais apadrinhar nunca criança de orfanato, nem fazer serviço voluntário em orfanato, porque eu me envolvo. Por mais que eu É, tenha essa coisa, eu acabo me não dá. envolvendo. É, eu tenho isso, entendeu? Tipo, aí arrumava uma pessoa, um relacionamento com alguém que não tinha um bom trabalho. Aí eu arrumava um trabalho, eu queria ganhar mais. Eu arrumava a casa para a pessoa querer ser a salvadora da pátria, né? Não adianta. Sim, sim. Nas nossas relações, a gente querer adiantar as coisas na vida dos nossos amigos, dos nossos relacionamentos, porque cada um tem o seu tempo, né? Sim, e aquele velho ditado assim, ninguém está calçando o sapato do outro. Então eu É, jamais vou compreender o que realmente, muitas vezes a gente vê uma pessoa que a gente gosta vivendo um relacionamento doentio, um relacionamento que não é saudável, e aí a gente quer, né, mostrar para essa pessoa, mas enquanto aquela pessoa não resolver mudar, né, por ela mesma, não vai adiantar. Ela vai ficar até chateada com você. Pode até chegar é nesse verdade. ponto. Comigo já aconteceu de querer ajudar pessoas e as pessoas ficarem com raiva de mim. Então, assim, sabe? É, Aí você olha, mas por quê? Porque é, você não consegue perceber como aquela pessoa está pensando, o que aquela pessoa está sentindo. Então, o julgamento, ele é muito perigoso, ele é muito é delicado, sabe? verdade. Quando você julga, esse julgamento, ele vem com as suas percepções. Você está julgando Isso. baseado no que você pensa, no que você sente, no que você acha. Mas para aquela pessoa ali é algo totalmente diferente. Então aí o que é que acontece? Atrito. E aí você quer ajudar e a pessoa Atrito. fica até com raiva de você, né? Como eu coloquei aqui antes. É É verdade. muito essa coisa desses os relacionamentos. Você tem que estar muito com observe-se muito, sabe? É sempre a coisa parte sempre da gente. Quando acontece alguma coisa, se pergunte por que é que está acontecendo isso. Sabe aquele momento que a gente falou de você se distanciar? É para isso, é para você tomar esse tempo, né? Para você mesmo. Minha lindinha, eu te dizer que o tempo já está acabando. O negócio quando é bom, né? É É rapidinho. Deixa eu te impressionante, falar. É uma coisa que rapidinho. a gente tem que Mas observar fique à também. vontade para. Vai, pode Uma falar. coisa que a gente tem que observar também é que muitas vezes aquilo que incomoda no outro é algo que existe em nós. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, ao invés de ficar julgando o outro, olhar um pouco para nós nas relações, né? Isso é importante também. Uhum. Assim, a gente vai falar rapidinho aqui, assim, nas redes sociais, por exemplo, as pessoas andam muito reativas. Então, essa coisa, você vê, por exemplo, uma publicação que não te agrada em alguma coisa. Aí você já vai lá, já esculhamba, você nem leu o que está escrito, você já vai lá esculhamba quem escreveu. Não, peraí, gente, passo atrás, dá um passo atrás. Primeira coisa, não existe nenhuma necessidade de ficar sendo reativo em assuntos que não te respeitam. E A se Savana você está pensar dizendo assim, aqui que vai pessoas. querer mais live dessas. Viu, dona Cris? Isso, Savana, muito bem. Ah, Muito bem. É que isso bom, aí. vamos Eu quero pegar fazer, no pé vamos dela para ela fazer. ficar vindo fazer live comigo aqui. Ai, vai, Cris, fala. Que bom, que Ai, que bom. ótimo, que Ela disse: ótimo. vocês estão me Obrigada, fazendo muito obrigada. bem. Essa Que é bom, para isso que nós estamos aqui. é claro, para compartilhar, né? Então, eu acho que nas redes sociais, se você não gosta, dá um passinho atrás, toma cuidado, toma cuidado.
Porque atrás daquele. Vamos dar um exemplo aqui, gente. Ah, eu amo mito. Você vê lá alguém escreveu isso. Aí tá. Aí você já vai lá esculhamba embaixo da. Se você é tipo, artista, você esculhamba embaixo da mensagem eu amo mito. Mas atrás de quem escreveu aquilo ali, tem um ser humano como você. Tem uma pessoa como você, com sentimentos, né? Com emoções. Respeita a opinião do outro, ela é baseada na história do outro. Não acha que o teu caminho é único, o teu caminho é o perfeito. Não é. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Tudo bem, tem divergência? Tem, eu não penso isso. Mas se você quiser expressar, realmente se for reativa a ponto de querer se expressar numa rede social, expresse-se com respeito. É o mínimo, né? Eu acho que isso é bem importante, expressar-se com respeito. Sabe o que é que eu penso em relação a isso? Tem os famosos haters, né, que falam, vivem aí só para detonar a vida do povo na internet. Então, assim, Aham. tem muitos posts, muitas coisas, muitas postagens que eu vejo de outras. É assim que eu faço, tá, gente? Se quiserem fazer para ver se dá, se é bom para vocês, eu recomendo. Eu vejo uma postagem que eu não estou de acordo, pois é, tá, colocou aqui respeito e empatia. Perfeito. E aí, o Exatamente. que é que eu faço? Respeitar. Eu vejo aquele post, eu não concordo com aquilo ali. Sabe o que é que eu faço? Eu pulo. Eu simplesmente, eu Exato. não perco tempo em discutir, em colocar por quê? Porque vai ser uma briga de egos. A discussão, Então, geralmente, é uma briga de egos. Cada um que quer impor sua verdade, né? Então, tá, você pensa assim, ok, beleza. Aí eu vou lá e coloco um post ao contrário do que, sabe? Mais ou menos assim que funciona. é desnecessário, né? É tipo assim, alguém que está mostrando, por exemplo, eu como vegetariana, tá lá o povo mostrando, comendo carne, não sei o quê. Aí porque eu sou vegetariana, eu vou chegar lá e vou dizer, ah, não comam carne, não sei o quê. Não, absolutamente. Agora na minha página, aí eu coloco, sabe? Eu coloco algum post mostrando outro de alimentação e tudo. Mas assim, eu jamais vou chegar para uma pessoa e vou dizer, pare de comer carne. Não vou, eu não sou, sabe? Até nisso as pessoas elas estão muito tomando partidos. Eu sou assim, você não é. Eu sou isso, você não é. Eu penso assim, você não pensa. Não, gente, não, sabe? Dá uma relevada nisso tudo, né? Então, assim, Exatamente. respeita a opinião do outro, a não ser que venha para cima de você. Aí você tem todo o direito de, de dizer, não, não aceito isso, mas com educação, com respeito também. Não precisa chutar o balde, né? É claro, Chuta, com certeza. vai Com certeza. A com gente deve ter esse tranquilidade. cuidado. Tá certo. A gente tem quanto tempo, Dilma? Ainda tem um tempinho ainda. Tem 2 minutinhos. Ah, Pode falar aí. Pode falar aí o que você quiser no finalzinho aí, deixar mensagem pro pessoal. Gente, ó, sigam essa bonita, sigam na página dela, vocês vão encontrar muita coisa legal. Tem como eu falei antes, a primeira parte dessa live tá lá no canal dela. Então, a Zana da Alma, não é isso, Cris? Então, isso, a Zona sigam da e Alma. a gente vai depois, mais adiante, a gente vai ver a possibilidade de fazer algumas lives ainda por aqui. A Cris sempre vai ser muito bem-vinda. É só ela dizer, Mas, eu quero agora, bora! E a gente faz. Então, Cris, sim, sim. muito obrigada de coração, viu, minha amiga? Ah, eu agradeço também. Obrigada. Obrigada ao Que pessoal que bom. participou também. Gratidão verdadeira, né? Que nós possamos aí, nesse momento tão difícil da humanidade, ter mais amorosidade. Tá bom? Obrigada. Pode seguir sim, vai ser muito bem-vinda, pertencente já, né? Que a gente possa ter amorosidade e paciência, bastante paciência, né? Na Bhagavad Gita fala calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. É ordem, não é pedido. Então a gente tem que ter calma e tranquilidade, porque se a gente tiver mais calma e tranquilidade, não sai tanta guerra igual tem por aí, né? Sim, sim. Essa pacificação, né? O que você quer ver fora, você tem que levar dentro de si. Então, Isso, começa exatamente. essa calminha, começa consigo mesmo, né? E aí
Ai, Consequentemente, já tem gente lhe seguindo, é isso aí. Então, assim, pessoal, vocês que vão assistir essa live também depois, sigam essa mocinha também e assistam a primeira parte da live, tá? Porque essa live aqui foi uma continuação, para quem não pegou no início o que eu falei, a gente fez essa segunda parte. Vai ter a terceira, vai ter a quarta, vai ter a quinta. Né, Cris? vai sim, a gente vai fazendo. É isso aí. Oxe, coisa boa assim, a gente tem que pegar pelo pé. Minha linda, muitíssimo obrigada mesmo, viu? Agora, só para concluir aqui, só para o pessoal que quiser entrar em contato com a gente, quiser fazer alguma pergunta, quiser mandar alguma mensagem, quiser saber sobre o trabalho da Cris, sobre o meu trabalho, entra no direct, manda mensagem que a gente está lá. E é isso, tá? Sigam todos em paz, fiquem todos muito bem. Esse restinho de semana aproveitem para se olhar mais, para se darem mais atenção, mais carinho, seja mais amigável, seja mais receptivo, seja menos juiz do outro. E seja menos juiz também da sua vida. Acolha-se, aceite-se. Isso não quer dizer que você não vai mudar determinadas coisinhas que não estão tão legais, mas assim, se acolha, sabe? Traga isso para si, porque essa é a chave. Se você não tem esse carinho, esse amor dentro de ti, você, primeiro que tudo, você não vai ter autoridade para poder falar sobre. Se você não sequer conhece isso, né? E essa coisa de você só saber de livros, aprendi não sei aonde, não, é na prática, a questão é na vivência mesmo, é onde você vai perceber que realmente você aprendeu ou não a lição. E saiba que as lições vão vir, vão continuar vindo, vão mudar os atores, vão mudar o ambiente, mas as lições são as mesmas. Então aprenda a lição. Né? Entenda o que é que aquilo ali está lhe trazendo de mensagem. Sempre, qualquer coisa que acontece que nós julgamos como bom ou mal nas nossas vidas, são coisas que estão vindo para o nosso crescimento. É sempre para o nosso bem. Sempre. Tudo é sempre para o nosso bem. Por mais difícil que seja de entender e de aceitar. Tchau, minha flor. Cheiro, gente. Valeu, sabe? Valeu, pessoal. Obrigadão.